Olá, amigos, muito boa tarde. São 17 horas. Eu sou o professor Werson Rego, coordenador acadêmico do Instituto Nemesis de Estudos Avançados em Direito, e estou aqui dando sequência às nossas lives para recebê-los para tratar hoje com um querido amigo, o professor Fagner Sandes, os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre as relações de trabalho. Essa live teria ocorrido na semana passada, como vocês sabem, por problemas técnicos ela teve que ser adiada. Então, hoje, finalmente, estaremos juntos para tratar desses temas tão inquietantes, tão relevantes para todos nós, porque, de fato, essa pandemia, ela atinge diversas relações jurídicas, ela atinge as relações jurídicas como um todo. Tivemos a oportunidade de frisar isso em outras situações, não atinge apenas a uma das partes, sujeito A ou sujeito B, no nosso caso específico de hoje, empregador ou empregado, está atingindo a ambos, e temos que buscar, através do direito, de debates doutrinários e, posteriormente, através de soluções jurisprudenciais, os melhores caminhos para equacionar o problema, tentando enxergar os dois lados, os lados do empregador e os lados do empregado. Então, para tratar conosco sobre esse tema, o professor Fagner Sandes. Eu vou aqui dar as boas-vindas, eu sempre preciso colocar os óculos, vocês já sabem disso, ao Alan, ao Renato, ao Roberto, a Deca, a Pri, a Andréia, Carol, Vitor, Jaqueline, Marcos, nossa, tem bastante gente, Silvio, Denise, eita. Enfim, amigos, sintam-se todos abraçados, acenados, aquele testezinho básico, diga para mim se o vídeo tá legal, se o áudio tá bom. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na câmera, para ficar melhorzinho aqui pra gente. Aqui, perfeito. Como é que tá o áudio, gente? Tá legal? Então já vou aqui convidar o professor Fagner Sandes para entrar e participar conosco desse debate. Ele já está aqui nos esperando. Deixa eu convidar o professor Fagner Sandes. Então agora acredito que ele já esteja entrando. Estamos aqui. Opa, agora temos que reposicionar câmera. Tudo bom, meu amigo? Como é que Tudo está? ótimo. Seja bem-vindo. Deixa eu só reposicionar as câmeras aqui para ficar direitinho no Também estou enquadramento. fazendo o mesmo. E aí, tudo Pronto. bom? Tudo ótimo. E você, como vai, meu amigo? Tá bem? Tudo ótimo, graças a Deus. O áudio está bom, o seu áudio está bem. Você está me ouvindo bem? Te ouço bem, vejo bem, tá tudo perfeito. Hoje tá funcionando, né? Hoje tá dando certo. Na verdade, semana passada, o problema foi no meu aparelho, iPhone. Eu não sei o que houve, deu um bug, como eles costumam dizer, e eu conseguia participar, mas não conseguia transmitir. Engraçado, né? Aí tive que reinstalar o Instagram e também tive que fazer uma coisa que eles chamam de redefinir as redes. Aí deixei uma dica para quem estivesse enfrentando um problema semelhante já ter como solucionar. Felizmente estamos juntos aqui hoje. Eu te agradeço, meu querido amigo, pela participação. Você que é um membro, né, desde a primeira hora do Instituto. Assim que a gente pensou em montar um corpo de excelência de professores e definimos que direito do trabalho seria uma área que nós iríamos trabalhar com ela, aí os nomes da Vólia, o seu, do Renzetti, da Aline, vieram à baila e imediatamente a gente montou essa equipe, fizemos lá o nosso curso sobre reforma trabalhista e agora vamos tentar aqui coletar esse material abundante que está sendo produzido em termos de normatividade, né? E atualizar aquele módulo e entregar para os nossos alunos, para os nossos amigos e para aqueles que nos acompanham
essa atualização da reforma trabalhista, ou seja, o que aconteceu de finalzinho de 2018 para cá, mudança da jurisprudência, alteração legislativa, mas também falar um pouco dos impactos dessa pandemia sobre as relações de trabalho e essas inúmeras medidas provisórias que entram, que saem, será que voltam? A gente vai conversar sobre isso. E queria, então, te dar as boas-vindas e ouvir de você como é que você está enxergando essa situação do enfrentamento, né, dessas medidas de urgência, os reflexos disso na atividade econômica e os impactos, evidentemente, nas relações de trabalho. Muito obrigado por aceitar e a palavra está contigo. Meu amigo, eu é que agradeço, eu fico muito honrado, lisonjeado, como você colocou desde o início do primeiro projeto, do projeto embrionário do Nêmesis em Direito do Trabalho. Eu tive realmente o prazer, o lisonjeio de ser convidado e juntamente com a professora Vole, com o professor Rogério Renzetti, com a professora Lilian Porassi, fizemos um curso significativamente bem aceito, né? Foi um curso que os nossos alunos do Instituto Nêmesis gostaram muito e realmente está na hora de nós o reproduzirmos com um viés mais atualizado, considerando todas essas alterações, que na verdade eu nem sendo muito, muito sincero, eu não gosto nem muito de usar essa palavra alterações, porque, a bem da verdade, né, nós vamos falar aqui de medidas provisórias, que podem ou não, num determinado momento, vir a ser convertidas em lei. Que assim o faça o Congresso Nacional, altere o que tiver que alterar, mas se elas realmente não vierem a ser convertidas em lei, elas alcançaram o desiderato delas, que é atender essa situação excepcional. E aí o decreto legislativo que porventura vier a ser elaborado pelo Congresso vai tratar dessas situações que foram efetivamente consolidadas na vigência dessas medidas provisórias, que nós vamos mencionar aqui, ou ainda que não haja elaboração do decreto legislativo pelo Congresso Nacional. As próprias medidas provisórias, embora não mais, né, em vigência, considerando aí um futuro bem próximo, elas continuam tendo a eficácia de manter as situações por elas regidas à época em que então vigiam. Então, eu acredito que essas alterações ou essas mudanças pontuais também valem a pena nós considerarmos num contexto de curso no Nêmesis, porque as pessoas estão, né, procurando informações e procurando informações corretas, informações adequadas. E nós sabemos, meu amigo, essa semana eu vi uma postagem sua e até repliquei no meu Instagram sobre fake news, e fake news lidando, né, com uma situação totalmente deplorável, que é brincando com o estado de saúde e a vida de um dos maiores nomes, né, de um dos maiores juristas que nós temos no nosso país, que nós temos um respeito e consideração muito grande. Então, as pessoas precisam de informações corretas, e as fake news, infelizmente, elas estão levando para um caminho perigoso, para um terreno que, às vezes, se a pessoa não tiver o cuidado de considerar que aquela informação pode ter vindo de uma fonte inidônea, ela pode, evidentemente, cair num caminho totalmente equivocado, orientar o cliente de forma equivocada, pleitear medidas errôneas, e isso, ao invés de gerar segurança, sem dúvida alguma, vai criar uma insegurança tamanha. Então, creio que é de bom tom, é de bom grado e é em boa hora que nós estamos aí a pensar em aprimorar, talvez seja a palavra mais razoável para o momento, né, o curso que nós já temos para poder dar um caminho bem adequado e coerente para aqueles que assim, né, demandam. Então essas são minhas palavras introdutórias, registrando mais uma vez meus agradecimentos e eu espero corresponder às expectativas diante desse quadro, meu amigo, que hoje vivemos, né, que abala todas as estruturas seguras e estáveis que nós tínhamos no que diz respeito ao direito posto, né, ao direito positivado, considerando a normalidade. E não diferentemente das relações de consumo, as relações de trabalho também sofrem um impacto direto disso. E é bem da verdade, quando se fala em economia, já se fala diretamente em direito do trabalho. Eles andam, né, juntos. É impressionante quando qualquer viés
né, que mexe um pouco, que altera um pouco o termômetro da economia, o primeiro tiro que nós temos que dar é direcionado ao direito do trabalho. Mas nós temos que entender que o direito do trabalho também ele move a economia, né? E isso é importante ficar registrado. Não é, claro, se nós tivermos um investimento, né, financeiro, a economia caminhando a largo espaço, sem dúvida nenhuma, o direito do trabalho ele nem precisa ser objeto de consideração. Mas a recíproca não é verdadeira. Isso me deixa um pouco angustiado, sabe, Arson? Por que me deixa angustiado? Porque nós sabemos que os direitos dos trabalhadores, e aqui eu estou focando tão somente no que a doutrina constitucional trabalhista denomina de patamar mínimo civilizatório, que é o rol exemplificativo do artigo 7º da Constituição Federal, eles são considerados como um núcleo intangível, intocável, portanto, dos direitos inerentes às relações de trabalho. Porém, dentro desse artigo 7º, existe um princípio, que é o princípio da irredutibilidade salarial. O artigo 7º, no inciso 6º, ele diz claramente que a irredutibilidade salarial é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, o qual só pode efetivamente ser objeto de mudança mediante negociação coletiva. Seja acordo, seja convenção coletiva. E o que aconteceu, portanto, em razão da pandemia? É óbvio que a perspectiva do governo é a manutenção do emprego, e eu tenho dito isso em todas as lives, em todas as palestras e seminários que eu tenho participado online, que se eu não entender que o objetivo do governo com essas medidas provisórias é a manutenção do emprego e da renda, e também da atividade empresarial, e subverter a aplicação desses objetivos, sem dúvida alguma, eu tenho uma nulidade presumida das alterações contratuais. Então, tenho dito, e é bom que isso fique claro. Por quê? Só para exemplificar, meu amigo, a MP 927 foi a primeira MP que trouxe, inclusive, foi objeto também de apreciação pelo Supremo na semana passada, tá? Que suspendeu 2 dispositivos, manteve a rigidez do artigo 2º da MP 927, dizendo, portanto, que os acordos individuais prevalecem sobre qualquer outro instrumento normativo, seja lei, seja ou negociação, ou seja negociação coletiva, para atender exatamente o que? Particularidades que envolvem o momento de crise empresarial, onde o objetivo é manter também o emprego. Então é necessário ponderar esses interesses, sob pena de, ao enfrentarmos um dispositivo de forma nua e crua, como posto está, eu levar consequentemente ao desemprego. Eu tenho feito a seguinte pergunta, Elcio, e tenho visto que muitos colegas passam a refletir depois que eu faço essa pergunta. O que nós temos que priorizar nesse momento? É o emprego ou é o salário? Aí quando eu faço essa pergunta, os colegas me respondem, mas Fagner, sem emprego não há salário. Eu digo, pois é. É como se nós estivéssemos fazendo um pedido, né, de natureza sucessiva perante o Poder Judiciário. Judiciário, eu quero isso. Se isso for concedido, me dê aquilo também. Como é o caso, né, de uma ação de reconhecimento em ação de investigação de paternidade e fixação de alimentos. Eu não consigo chegar na concessão de alimentos sem antes reconhecer a paternidade. Então não há como se pensar em salário e redutibilidade salarial sem a manutenção de emprego. Por isso que eu digo que o objetivo dessas medidas provisórias, eles são coerentes e se coadunam com a determinação constitucional, que é o direito social ao trabalho, previsto no artigo 6º da Constituição. O pleno emprego, previsto no artigo 170, como um vetor da ordem econômica e financeira do Estado democrático brasileiro, sem prejuízo da manutenção da própria dignidade humana do trabalhador. Porque ainda que haja uma redução salarial, e aqui eu estou falando dos instrumentos que estão admitidos pela medida provisória 936, que foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a medida liminar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski não foi referendada pelo plenário,
Então, me parece que essa MP 936, quando ela admite a redução salarial sem a necessária intervenção da entidade sindical, ela está atendendo aquilo que, nesse momento, nós precisamos priorizar, que é a manutenção do emprego. A toda evidência, e isso é preciso ser dito também, a MP ela não generalizou. Há um pensamento equivocado de que todo e qualquer trabalhador pode diretamente fazer um ajuste individual com o seu empregador, visando a redução do salário e, respectivamente, a redução da jornada ou a suspensão contratual. Na verdade, a MP ela cria nichos de acordo individual entre empregado e empregador. Por exemplo, ela vai dizer num determinado dispositivo, que eu não me recordo, está na MP 936, artigo 9º ou 10º, que se o empregado ele recebe até 3 salários mínimos, ou seja, até R$ 3.150, ele pode negociar diretamente com o empregador a redução do salário e a redução da jornada. Imaginemos, então, que ele negocie com o empregador a redução em 25%. Então, ele vai receber 25% a menos do que é o salário dele. E essa diferença, quem vai pagar? Ninguém vai pagar a diferença integralmente. O que vai ocorrer é esses 25% que foram objeto da redução, esse percentual vai incidir sobre uma base de cálculo. Qual é a base de cálculo? O valor que o trabalhador receberia de seguro-desemprego se desempregado estivesse naquela oportunidade, para receber, portanto, o benefício emergencial, o bem. Então, o governo, recursos da União, esses recursos não são do FAT, não são do Fundo de Amparo ao Trabalhador, por isso que é importante distinguir essa questão. O benefício a ser pago é um benefício criado pela medida provisória 936, o bem. E não é seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é custeado pelo FAT, enquanto que esse benefício ele é custeado pela União, com recursos próprios, portanto, do erário. De modo que esse percentual, voltando aqui ao nosso raciocínio, de 25%, incide, assim, sobre aquilo que seria recebido pelo trabalhador em sede de seguro-desemprego. Então, se nós fizermos uma contextualização, há uma perda? Há, mas não há uma perda real tão significativa no sentido de se falar que há uma violação ao artigo 7º, inciso 6º, que admite a redução salarial sem necessidade de intervenção sindical. Esse é um argumento. Me permita outro, meu amigo, antes de te passar a palavra. Claro. Eu sei que são inúmeras questões que podem ser postas. A outra é, sem dúvida alguma, e eu fiz um estudo sobre isso, eu fui nos anais da Constituinte, quem quiser depois eu passo o link para que isso possa ser verificado também por aqueles que tiverem interesse. Na época dos debates da Constituinte, na Comissão 7, que era a Comissão de Direitos Sociais dos Trabalhadores, quando se discutiu a inserção do inciso 6º no artigo 7º, em nenhum momento se conjecturou uma hipótese, sem dúvida nenhuma, de pandemia. Não. Qual foi o intuito, aí considerando, né, o método histórico e também teleológico aqui de interpretação? O intuito, na verdade, de inserir aquele dispositivo foi tão somente evitar que, diante de uma crise pontual que uma empresa de um determinado segmento viesse a sofrer em razão de abalo econômico, ela, de forma unilateral, resolvesse reduzir o salário do trabalhador sem a intervenção do sindicato, atuando assim como um intermediário na fiscalização da necessidade de redução. Esse foi o intuito. Esse foi o intuito. Sem dúvida nenhuma. E aí eu também me pergunto, hoje em dia isso faz parte da minha reflexão, meu caro amigo, se uma fonte formal, autônoma, que é a convenção coletiva ou o acordo coletivo, pode reduzir salário em situações de normalidade que refogem, portanto, ao viés da calamidade pública, por que não seria possível, então, diante de um quadro pandêmico de calamidade pública reconhecido e, mais ainda, de força maior, como estampado hoje no nosso ordenamento, devidamente positivado, por que uma fonte formal heterônoma, uma medida provisória, portanto, proveniente do Estado, não poderia fazê-lo a bem do interesse público, a bem da manutenção do emprego? Fico me indagando. É a minha reflexão hoje em dia. E me parece hoje, eu me convenço mais pela possibilidade do que pela impossibilidade. Ou seja, em apertada síntese,
considerando também, claro, a hermenêutica constitucional, a efetividade do texto constitucional, a força normativa da Constituição Federal, além do próprio princípio da proporcionalidade que eu senti falta no julgamento que o Supremo Tribunal Federal envidou sobre as MPs 927 e 936. Considerando todo esse contexto, não vejo, já deixo assim bem assentado, inconstitucionalidade na MP 936, quando ela admite a redução salarial sem a intervenção do sindicato com acordo direto. Mas, volto a dizer, não são todos os trabalhadores que podem diretamente negociar redução ou suspensão contratual com o empregador. Não. Por quê? Aqueles que recebem até 3 salários mínimos podem, ou aqueles que a doutrina classifica hoje em dia, como a professora Voller classificou no início, quando ainda discutimos a reforma trabalhista, autoempregados. São aqueles que recebem mais, ou melhor, valor igual ou superior a 2 vezes o teto previdenciário e tem nível superior. Esses também podem negociar diretamente com o empregador. E aí eu fico me perguntando, Emerson, eu sou advogado, imagina, não é um cenário hipotético que eu estou criando aqui. Hoje, se eu fosse empregado de uma grande banca de advocacia no Rio de Janeiro, recebendo, por exemplo, R$ 10.000 para coordenar uma área jurídica, eu não poderia negociar com o meu empregador a redução de jornada e de salário ou a suspensão contratual, embora tendo nível superior. Por quê? Porque eu não recebo, ou não receberia 2 vezes ou mais do teto previdenciário. Agora, quem estiver nesse meio termo, quem recebe menos, ou melhor, mais do que 3 salários mínimos, e menos do que 2 vezes o teto previdenciário e não tem nível superior, esses necessariamente dependem de intervenção do sindicato para que haja o ajuste de redução ou de suspensão visando o recebimento do benefício emergencial. Salvo se for 25% a redução. Aí se aplica a todos indistintamente, conforme preceptivos da MP 936, que foi então ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que não é uma decisão de mérito ainda, mas me parece que essa vai ser a tendência do Supremo Tribunal Federal, logo, quando puder pôr em pauta, mais uma vez, essa medida provisória. Então, meu amigo, são muitas questões, se você deixar, eu vou falar sem parar, então eu vou lhe devolver a palavra, caso queira fazer alguma colocação. Professor, assim, Não, coloca o microfone na mão, não para mais. Não, mas o objetivo é exatamente esse, porque a visão do Instituto, né, com essas lives, está dentro do que você acabou de pontuar. Primeiro, é trazer orientação, né, uma orientação de qualidade, uma orientação segura, para que as pessoas que nos assistem, muitas leigas, outras não, consigam se posicionar no cenário, no contexto atual, de muitas incertezas, de muitas inseguranças, de muitas alterações. E o que a gente percebe, e isso é um fato, o leigo, de um modo geral, e alguns profissionais, nós nos deixamos envolver pela imediaticidade, pelo impacto direto, por aquela dor inicial. E não paramos muito para refletir sobre o que fazer para cuidar daquele problema e não daquele sintoma. A gente não faz, normalmente, um raciocínio mais aprofundado das causas dos problemas, ou seja, aquilo que eu necessariamente preciso enfrentar, e menos ainda das consequências das minhas ações. Então, às vezes, a gente peca 2 vezes. A gente peca por não identificar o real problema a ser resolvido, primeira falha, e isso é imperdoável para um especialista. E segunda falha, ainda que eu tenha a correta identificação do problema, normalmente não se faz uma avaliação consequencialista do meu comportamento, das minhas ações. E a gente sai atirando para todo lado.
E daqui a pouco tem que voltar atrás. Daqui a pouco tem que modificar. Valeu, não valeu, teve vigência por um curto período. E aquelas relações que se constituíram enquanto vigente a medida até a sua alteração, ou como foi o caso, por exemplo, do contrato verde-amarelo, que ali na iminência do vencimento do prazo para deliberação sobre a medida provisória, viu-se que não seria possível votá-la e o governo teve que retirar, revogar a medida provisória. E agora? A primeira pergunta que a gente faz é como é que fica? A gente pode dar um tapa na bola, dar uma ajeitadinha no texto e voltar com essa proposta para ela ser deliberada pelo Congresso Nacional? Como é que você enxerga isso? Boa pergunta, meu amigo. Que pergunta maravilhosa. Muito bem. Vamos lá. A Constituição, é interessante que ela não trata da revogação da MP. Ela só fala de perda de eficácia ou rejeição pelo Congresso Nacional. Perda de eficácia, se ela não for convertida em lei, correto? Ou rejeição pelo próprio Congresso Nacional. Só que ela não aborda, desta maneira retórica como estamos a fazer aqui, da revogação. E isso uma vez foi parar no Supremo Tribunal Federal. Nós temos 3 precedentes do Supremo Tribunal a respeito. Não me recordo agora o número das ADIs, uma me parece foi a 3643. Depois eu posso passar para quem tiver interesse, tá, o número dessas ADIs. O que o Supremo entendeu? Se o presidente da República... Opa! Caiu aqui que eu estou tentando... Como eu quero anotar tudo, eu aprendo nessas lives, as pessoas não acreditam muito quando eu falo isso, mas é verdade, eu sou o que mais aproveito, né? Porque eu estou aqui ouvindo e anotando. Aí eu fui abrir um espaço aqui, agora que eu já vou aproveitar para fazer a coisa certa. Estou aqui agora tentando acho que foi, abrir espaço para o meu caderninho para ele. Vamos lá. Na frente que eu vou anotando. Eu fico muito honrado, né, meu amigo? De você anotar, que isso. Mas, então, aí essa questão, ela foi levada para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Houve uma época, né, houve um determinado momento em que um presidente da República, ele revogou uma medida provisória, e nós sabemos que a medida provisória, ela é ato proveniente que emana do Poder Executivo. O que fez o presidente, então? Ele revogou uma medida provisória por ele editada, ainda dentro do seu período de vigência. E ele reeditou aquela medida provisória na mesma sessão legislativa. E daqui a pouco eu vou até abrir um parênteses, se você me permitir, sobre essa questão da sessão legislativa. E o que aconteceu? Levando ao Supremo, o Supremo disse, não tem como reeditar a medida provisória. Porque se o presidente da República, ele mesmo revoga a medida provisória, é uma rejeição pelo próprio Poder Executivo. Logo, se ele revoga e reedita a medida provisória na mesma sessão legislativa, ele está, na verdade, subvertendo a própria sistemática da medida provisória e ele quer, na verdade, exercer função do legislativo, subvertendo mais ainda o princípio da separação de poderes. Ou seja, a autorrejeição pelo Poder Executivo impede a edição da mesma medida provisória na mesma sessão legislativa. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, existe uma outra particularidade. Porque essa medida provisória 905, a medida provisória do contrato verde-amarelo, que não caducou, como se diz aí da literatura, né, mais usual, ela não caducou e sim foi revogada. Porém, o que aconteceu? Ela foi editada na sessão legislativa do ano passado. E ela foi revogada na sessão legislativa de 2020. E aí é que surge exatamente a grande controvérsia, que é sobre esta controvérsia que a doutrina constitucionalista hoje repousa, mas eu vou passar o ponto de vista majoritário. Qual o entendimento hoje? Que quando se fala de sessão legislativa, é na sessão legislativa não necessariamente que ela foi editada, mas também na sessão legislativa que ela perdeu a eficácia. Só que nesse caso, meu amigo, ela não perdeu a eficácia, ela foi revogada.
E se nós entendermos dentro da teoria geral do direito, e aí, óbvio, estamos falando no sentido mais lato, que a revogação também gera perda de eficácia, então eu vou entender que ela também não poderia ser editada nessa mesma sessão legislativa onde ela perdeu a eficácia. Mas há quem entenda em sentido contrário. Há quem entenda da seguinte maneira: como a Constituição Federal, se não me falha a memória, é o artigo 62, parágrafo 10º, ela diz assim: é vedada a reedição, vírgula, na mesma sessão legislativa, vírgula. Ou seja, se é vedada a reedição na mesma sessão legislativa, parece que é na sessão legislativa onde ela foi editada, e não na sessão legislativa que ela perdeu a eficácia ou que ela foi rejeitada. Então há quem pense nesse sentido. E eu confesso que ainda reflito sobre isso, mas eu estou muito inclinado a adotar essa corrente minoritária. Ou seja, que é vedada a reedição na sessão onde ela foi editada, e não naquela onde ela perdeu, né, a eficácia, ou na sessão em que ela foi rejeitada. No nosso caso aqui, revogada. Então existem esses pontos de divergência, mas sobre um ponto eu acho que todos convergem. Quais são os efeitos decorrentes, portanto, desta revogação? Como a medida provisória ela não revoga a lei, ela gera um efeito suspensivo do diploma, né, que com ela colide. Com a revogação dela, nós voltamos, portanto, a aplicar tudo que outrora aplicado era a sua edição. Quanto a isso, todos convergem, não há nenhuma divergência. Espero ter esclarecido, meu amigo. Não, ficou muito bom. Quem sou eu, né? Mas eu também tenho a tendência ao pensamento minoritário. A interpretação que eu faço até dentro da leitura do texto, quer dizer, quando você tem uma oração subordinada de adjetiva restritiva, ou seja, entre vírgulas, é assim que ela deve ser interpretada. Restritivamente. Então, quando se diz que ela não poderia ser reeditada na mesma sessão legislativa, eu quero entender que essa restrição, essa subordinação, ela vem em complemento ao pensamento anterior. Perfeitamente. Por isso, ela não poderia ser reeditada na mesma sessão legislativa em que editada. E não naquela sessão legislativa em que, eventualmente, ela poderia ter perdido a sua eficácia. Eu tenho o mesmo entendimento. Nada obstante, eu também considero que essa é uma estratégia não muito feliz, porque, de certa maneira, também subtrai ao crivo do poder legislativo a deliberar sobre o tema. Imagino que eu edito a medida provisória e, enquanto tramita nas casas legislativas, vislumbro eu que o texto seria substancialmente alterado, modificado e, eventualmente, pudesse até perder o seu sentido original. O que eu faço? Opa, não vai votar isso não. Revogo. Perfeito, revoguei. Vou ali, subtraio um parágrafo, acrescento um artigo, mudo um pouquinho o texto para não parecer que houve uma reedição do mesmo texto, mas eu faço só pequenos ajustes e reedito essa medida provisória. Ora, se a gente entender que essa prática ela é uma prática tolerável, que é uma prática legítima, isso pode acontecer sempre que ela estiver ali na iminência de ou não ser votada, exatamente, de perder a sua eficácia. Enfim, é algo que precisa ser trabalhado. Eu entendo a corrente de pensamento do Supremo Tribunal Federal, quando entendeu pela impossibilidade, mas também entendo que a interpretação do texto constitucional nesse momento é favorável à reedição da medida provisória que ficou conhecida como o contrato verde-amarelo. Meu amigo Fagner, eu faço aqui várias anotações, eu fico aqui mexendo. O que eu queria conversar com você e depois, aliás, fazer até um comentário aqui para o pessoal
Gente, como vocês estão vendo, eu estou de óculos, né? E como eu estou de óculos, significa dizer que eu já tenho dificuldade de leitura. E essas letrinhas que ficam passando aqui são muito pequenininhas. Então, quem quiser formular uma pergunta para o Fagner, até para eu não perder muito o foco naquilo que ele está falando, lendo com dificuldade essas letrinhas miúdas que passam aqui na telinha, eu vou pedir que vocês usem esse sinalzinho de interrogação que fica aqui na base, né, do aparelho de vocês, do smartphone, e ali, quando clicarem ali naquele sinalzinho de interrogação, vai abrir uma janelinha para pergunta, manda ali a sua pergunta, eu já sei que tem alguma, e aí eu me preparo para formulá-la para o Fagner. Tem duas perguntas aqui, se você quiser que eu reproduza. Opa, por favor, Já tem porque duas eu não anteriores vi. aqui. Tá. Tem uma aqui do Marcos André Borges. Boa. Ele pergunta, e quando a suspensão do contrato de trabalho, eu acredito que e quanto a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias? Né? É exatamente esse limite que a própria medida provisória estabelece. Agora, Marcos, só um adendo, creio eu que em razão de nós estarmos chegando no estado crítico da contaminação, se essas medidas provisórias não forem suficientes para produzir os efeitos de manutenção do emprego enquanto, né, perdurar essa situação agora que visa o achatamento da curva, eu tenho lá minhas dúvidas se nós não vamos ter uma prorrogação de algumas medidas. E isso sem prejuízo, tá, da medida provisória 927. É que muitos estão focando muito na medida provisória 936. Claro, ela traz contrapartidas, o trabalhador é bom num sentido, para o empregador também. Mas a medida provisória 927 ela também tem sido muito utilizada. Eu analiso uma conjuntura econômica financeira da empresa e proponho para ela algumas alternativas. Hoje em dia, eu tenho visto meus clientes estão lançando mão mais dos instrumentos da MP 927, claro, normalmente aí, aqueles que têm a possibilidade de fazê-lo, do que da MP 936. Alguns não, estão utilizando as medidas da 936. Então vai variar, vai ser de acordo com, né, a necessidade tanto do empregado quanto da empresa. E aí eles vão entender o que é melhor. Bom, a outra pergunta é da Valbuc, eu acho que é isso. Me perdoe se eu falei errado o seu nome. Os altos funcionários fazem jus àquela diferença que tem com base o valor do seguro-desemprego? Sim, todos eles. Só que o que acontece? Quanto maior é o salário do empregado, menor é o valor que ele vai receber de contraprestação, não de contraprestação, né, mas como benefício do bem. Porque vamos imaginar um empregado que recebe 10 mil reais e vai ter a redução de 70%, né, do salário. Claro, o que a MP ela faz? Se as empresas tiveram faturamento no exercício financeiro passado até 4.800.000 reais, elas podem até 100% de redução salarial. Agora, se ela teve como faturamento mais de 4.800.000, aí só pode até 70%. Então vamos imaginar um empregado que recebe 10 mil, Erson. Ele vai ter redução de 70%, então ele vai receber da empresa 3 mil. E esse 70% vai incidir sobre a base de cálculo. Qual é a base de cálculo? O valor que ele receberia do seguro-desemprego. Então ele vai ter uma perda considerável. O que a MP faz como contrapartida? Qualquer benefício dado pela empresa, qualquer vantagem dada pela empresa, não os benefícios concedidos devem ser mantidos, salvo aqueles que decorrem do próprio deslocamento, como vale transporte, aí não tem como. Mas o auxílio alimentação, por exemplo, tem que ser mantido, o plano de saúde tem que ser mantido. Agora, há que se dizer, esse empregado dos 10 mil reais de salário, certamente ele vai ter uma redução significativa. Por isso que a empresa pode dar a ele algumas outras parcelas que vão ter natureza indenizatória, não vai incidir fundo de garantia, não vai incidir previdência, imposto de renda, exatamente para compensar uma eventual perda. Claro que isso aí vai depender do ajuste, né, firmado entre ele e o empregador. Eram essas duas perguntas que eu tinha visto aqui, meu amigo, na barra de rolagem. Beleza, então, acho que chegou mais uma aqui. A Carole, ela pergunta o seguinte: com a revogação da MP 905, como ficam os contratos verde-amarelos já pactuados? Muito bom. Uma maravilha de pergunta. Parabéns pela indagação.
Muito inteligente. Na verdade, esse também é um tema extremamente divergente. Existem três correntes. Três correntes. A primeira corrente diz o seguinte: bom, temos que respeitar a garantia constitucional da segurança jurídica. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36, diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato de perfeito e a coisa julgada. E a medida provisória, por determinação do artigo 62 da Constituição, tem força de lei. Logo, então, esta medida provisória não pode vir para atingir situações já consumadas, sob pena dela violar, portanto, a segurança jurídica. Ou seja, para esta corrente, os contratos até então celebrados na vigência da MP 905 continuam com seu curso até o seu final. A segunda corrente diz que esses contratos devem ser extintos imediatamente. Devem ser extintos imediatamente. E a terceira corrente, que esses contratos passam a vigorar por prazo indeterminado. Então são três correntes. Qual é a corrente que eu adoto? A corrente majoritária, que eu vou respeitar, portanto, o ato jurídico perfeito, os contratos, então, celebrados à época em que vigia a MP 905. Então são essas, né, as correntes que nós temos. Com relação ao acidente de percurso, que a MP tinha, né, gerado a suspensão da previsão da lei previdenciária. Se o acidente ocorreu, estou voltando para casa e me acidentei, se não falássemos da MP 905, aquilo seria equiparado a acidente de trabalho, para fins, né, trabalhistas e previdenciários. Agora, na época da MP vigente, não é, obviamente, para considerar como acidente de trabalho. Mas agora podemos sim reestabelecer essa premissa e, se ocorrer esse infortúnio, deve ser considerado para todos os efeitos acidente de trabalho. Então são essas algumas premissas decorrentes da revogação da MP 905, meu caro amigo. Eu também entendo como você em relação à primeira corrente. Eu acho que não se pode negar efeito ao ato jurídico celebrado na vigência da medida provisória. É bem claro isso para mim. Embora exista muita controvérsia, muita discussão em torno do tema, nessa situação há que se primar pela segurança jurídica. Senão, o que acontece? A medida provisória ela só vai produzir efeitos depois de ser convertida em lei, o que não faz sentido, atenta contra a própria lógica da medida provisória. Se ela foi criada, idealizada para a produção de efeitos imediatos, até porque lá na Gênese era para situações urgentes, então ela tinha que produzir efeitos imediatos, não tem sentido. Enquanto ela vigorou, ela gerou inúmeras relações jurídicas, ao final ela foi revogada ou perdeu a eficácia ou foi rejeitada pelo Congresso. Os atos ali praticados, enquanto vigente a medida, eles têm que ser considerados atos jurídicos perfeitos e devem ter os seus efeitos, né, todos eles preservados. Estou contigo. Perfeito. Chegou mais uma aí, né, que eu não consegui ler. Do Bossuet, se não me falha, se eu estou conseguindo ler adequadamente, creio que seja isso. Com relação aos acordos de redução, eles precisam de concordância do sindicato? Então, meu querido amigo, vai depender do salário do empregado. Se ele recebe até 3 salários mínimos, não precisa. Se ele recebe mais de 2 vezes o teto previdenciário e tem nível superior, não precisa. Tirando essas duas hipóteses, todos precisam de intervenção do sindicato, salvo se a redução for de 25%. Aí não precisa de intervenção sindical, ok? Com relação ao recolhimento previdenciário, quando a empresa paga aqueles valores por liberalidade para compensar uma eventual perda, como o Tan de Lima está colocando, em complementação que a Cristina colocou, sim, ele, o funcionário, pode recolher como contribuinte facultativo o valor da Previdência enquanto perdurar a suspensão contratual, como prevê também a própria MP 936. São muitos assuntos, né, meu caro amigo? Não, direito... E se deixar, nós não paramos. São assuntos que têm uma conexão bastante grande, e essa preocupação, eu acho que você
definiu logo no início da sua fala, a primeira coisa que o intérprete deve avaliar é a razão de ser da legislação. Eu sempre disse isso para os meus alunos e vou aproveitar para fazer aqui, não para os meus alunos agora, mas para externar o meu raciocínio, o meu pensamento. A gente não chega a lugar algum sem conhecer a origem, a finalidade e a razão de ser de qualquer instituto jurídico. Eu tenho que saber de onde eu vim, para onde eu vou. E procurar seguir o caminho que foi pretendido pelo legislador, que acaba sendo depois a mens legis, ou seja, a vontade da lei. Por que ela existe? Então, quando você sabe a origem é esta, a finalidade é esta, e aqui está o caminho, facilita muito a vida do intérprete. E você já deu esses nortes para o participante da nossa live hoje. A principal finalidade de todo esse arcabouço normativo que está sendo produzido neste momento é a preservação do emprego. Perder emprego neste momento é muito pior do que qualquer outro acordo transitório, temporário, excepcional que se faça. Então, é como se a gente estivesse perdendo os anéis para preservar o dedo. O dedo. Os dedos, né? É isso que está acontecendo nesse momento. Não há como se pretender aplicar o direito positivo idealizado para condições normais de temperatura e pressão, como a gente sempre coloca, da mesma forma agora, em momento de excepcionalidade. No momento em que eu não estou julgando só o comportamento do empregador em face do empregado, em situação de normalidade. Eu tenho que entender que aquele empregador, tanto quanto este empregado, os dois foram atingidos simultaneamente pela pandemia, que está produzindo efeitos econômicos catastróficos e que precisam ser contidos. Então, eu estou com um paciente com uma hemorragia severa. Ora, eu vou me preocupar em conter a hemorragia, em eventualmente amputar um órgão ou em perder o paciente. Nessa hora, eu tenho que adotar as medidas que forem necessárias para a conservação da vida do paciente, ainda que isso implique em amputar um membro. Eu não posso dizer, mas que absurdo, como é que você vai amputar o membro de uma pessoa, meu amigo? É o mal menor. Quer dizer, se a gente trabalhar aquele princípio da medicina, né, da iatrogenia, o médico é iatrogênico em tudo que ele faz. Em tudo que ele também não faz. Se eu vou te aplicar uma injeção, se eu vou te aplicar um medicamento, se eu vou fazer uma cirurgia, eu estou causando uma lesão ao paciente. Mas não é isso que está me preocupando naquele momento. Existe uma razão de ser para eu estar cortando o cara todo ali na mesa de cirurgia. Eu estou tentando salvar a vida daquele cidadão. Vou preocupar com o corte na pele dele? Então, acho que no momento em que a gente está, em que é tudo muito novo, é tudo muito impactante, a gente não tem dimensão ainda nem dos efeitos e nem das consequências daquilo que a gente está vivenciando nos dias de hoje, é mais importante a gente ter em mente a linha de princípio. O que eu quero? Eu quero preservar a relação de trabalho. Eu quero preservar o emprego, porque é o emprego que dá a condição da pessoa se manter com dignidade. É o que gera renda, é o que gera receita tributária, é o que gera consumo. Então, é isso que precisa ser preservado neste momento. Agora, o que fazer? Nessa hora é que determinados dogmas do direito do trabalho precisam ser relativizados.
para que a gente entenda a finalidade maior. E isso você colocou com uma clareza tão impressionante que até eu atendi. Mas agora. não, e é perfeito. As suas colocações, as comparações, né, postas, elas engrandecem muito exatamente e até facilitam a concepção de que nós estamos falando de extraordinário, de uma régua extraordinária que não dá para utilizar para medir o ordinário. Não se mede o ordinário com o extraordinário. Concorda comigo? Se nós estamos numa situação de excepcionalidade, e mais uma vez eu reitero essa afirmativa, nós não podemos levar em consideração que, diante de um cenário extraordinário, eu possa aplicar a legislação ordinária. Aqui nós estamos relativizando em razão do momento que estamos a viver. E tão somente isso, como o nome já diz, é provisório. É uma medida decorrente de urgência e relevância diante do cenário que hoje se vive. É claro que eu sou extremamente refratário, porque não veementemente contrário, à redução salarial sem intervenção sindical. Sim, eu sou. Você me conhece, eu sou um constitucionalista que atua na área do direito do trabalho. Então é evidente que eu quero a força máxima da Constituição. Mas a força máxima da Constituição no período de normalidade é diferente no período de anormalidade. E aí muitos dizem, mas é no momento de anormalidade que a Constituição tem que ser respeitada. Eu concordo. Só que com ponderação de interesses, com razoabilidade, com proporcionalidade, para entender exatamente qual é o fim maior. Sem dúvida nenhuma. Creio eu e convencido estou que o fim maior hoje, se é pela preservação do emprego, essas medidas são constitucionais. Agora, se as empresas estão operando com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação desses institutos que visam a preservação do emprego e como oportunistas terem uma lucratividade maior com isso, para elas, o rigor da Inquisição. Aí também tem que ser nesse sentido. E isso tem que ser visto caso a caso, eu não posso generalizar. Má fé não se presume, má fé se prova. Tem que estar nos autos. Do contrário, por isso que eu oriento sempre os meus clientes, preparem um dossiê, se preparem, né, nos seus livros, nos seus balanços, nas suas contas, porque se eventualmente alguma demanda vier a ser levada ao Poder Judiciário, nós temos então provas robustas e capazes de que vocês agiram com boa fé na preservação do emprego, mas que por uma infelicidade, uma fatalidade, vocês não conseguiram manter os instrumentos que lançaram mão na época própria. Então tem que estar preparado até para um cenário ruim no futuro, de não manutenção do emprego, mas leve em consideração a conjuntura atual. Eu acho que você fez o fechamento perfeito. A gente não pode pautar as nossas ações no pressuposto da má-fé das partes. O pressuposto tem que ser sempre o da boa-fé. A presunção deve ser sempre a da boa-fé. Existem aproveitadores? Claro que existem. Existem as pessoas que abusam da posição de vantagem? Existem pessoas que abusam da posição de vantagem. Mas isso são desvios de comportamento. Perfeito. E para os desvios de comportamento, a força do Estado. Aí sim, o Exatamente. Estado intervém com autoridade, intervém com força, punindo com rigor, com severidade, todo aquele que pretende desviar a sua conduta do padrão moral, do padrão ético, do padrão jurídico necessário, principalmente nesse momento em que, como você já frisou, e estamos frisando sempre aqui, a situação ela é de excepcionalidade, é grave, não conseguimos ainda dimensionar aonde chegaremos, a gente ainda está muito em opiniões, em suposições, mas já se tem uma possibilidade de afirmar que os efeitos serão drásticos, muito intensos, que a sociedade como um todo sofrerá as consequências por algum tempo, mas medidas são necessárias até para que a hemorragia não aumente, que o estado do paciente não se agrave. Eu preciso conter de alguma forma.
E nada diz que eu não posso lá na frente corrigir a minha conduta inicial. Exatamente. Eu fiz uma prescrição, a prescrição não deu certo, a gente muda a prescrição, que eu não posso é não fazer nada. Enquanto a vida é a esperança. É isso aí. Então, acho que a gente É está aí simples. tateando, buscando para ver, entre erros e acertos, o que é possível fazer nesse momento para garantir a subsistência das pessoas com dignidade e, sobretudo, o seu emprego, o seu trabalho, porque é isso que faz com que elas consigam, né, produzir, gerar receita, consumir e se inserir dentro desse movimento que são, né, os mercados como um todo. Meu querido amigo, a gente está aqui caminhando para o fim. Já? Infelizmente, né, a Pois é. gente tem tanta coisa para falar. Acho que Conversar faltam contigo é 4 sempre minutinhos prazeroso. para a gente encerrar. O tempo passa rápido quando a conversa é boa. Mas eu queria, então, já te agradecendo, formular o convite para a gente atualizar, né, o nosso módulo de direito do trabalho, trazendo essa visão mais recente de todas essas medidas provisórias que estão vindo e indo e produzindo efeitos e deixando de produzir efeitos, e outras que virão até a gente conseguir editar o curso. Te agradecer a participação e a presença e transferir a você a palavra final para o encerramento da nossa live. Eu só posso te agradecer pela oportunidade concedida pelo Instituto Nêmesis, e sempre é bom te ouvir, sempre bom ouvir tuas opiniões também, as tuas perguntas, tuas indagações. Pô, conte comigo, é sempre uma honra fazer parte do corpo docente do Instituto Nêmesis. É uma constelação, embora eu não me sinta uma estrela, é uma constelação, né, de nomes e renomes, e eu tenho certeza que nós temos um trabalho muito profícuo pela frente, e vamos juntos, porque tem muita estrada ainda para seguirmos. Pode contar comigo no que precisar. Você e o Estamos juntos. Instituto Nêmesis. Estamos juntos. A gente tem hoje, do dia 4 até o dia 8, ou seja, começou ontem e vai até o final da semana, o primeiro Congresso Jurídico da Advocacia 5.0. É um evento online, 100% gratuito, coordenado pelo professor Cristiano Sobral, lá do nosso seufuturo.com. Hoje foi a minha palestra sobre responsabilidade civil lá. Enfim, ainda temos aí dia 6, 7 e 8, com grandes professores que participarão por lá. Amanhã, nós teremos aqui o professor Renato Porto, que também foi adiado da semana passada. Tivemos esse problema, o mesmo problema, e tivemos que adiar a palestra dele, a conversa com ele da semana passada, e será amanhã. E para a semana que vem, a gente está com uma programação bem bacana. A gente trará aqui os professores Flávio Tartucci, a gente trará o professor Mário Frota, de Portugal, o Alexandre Flecha, o professor Marcos Bessauni. Enfim, teremos aqui, semana que vem, uma semana, perdão, de intensas e calorosas discussões com um outro time de primeira linha. É o que a gente tem procurado esses dias todos, trazer professores com a qualidade do Fagner, do Renato Porto, de todos os outros que já passaram por aqui, informação qualificada, doutrina, jurisprudência, algumas respostas a situações concretas, quando possível, transmitir. E essa live, ela fica hoje no Story, aqui do Instituto Nêmesis, e posteriormente ela será publicada tanto no canal do Instituto Nêmesis no YouTube, quanto também no canal do professor Fagner Sandes lá. Então você poderá assisti-la quando quiser, quantas vezes quiser, tanto no canal do professor Fagner Sandes no YouTube, quanto no canal do Instituto Nêmesis. Então é isso, eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento a todos aqueles que participaram. Foram muitas entradas ao longo da nossa live e a gente espera que tenha cumprido a finalidade, matado a saudade, a ansiedade por tê-lo aqui conosco. Meu querido amigo, muito obrigado.
Muito Eu que obrigado a todos agradeço. vocês que nos assistiram e nos prestigiem amanhã com o professor Renato Porto. Gente, obrigado. Fagner, obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço para todos. Tchau, tchau.